TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você. Olá você que nos acompanha aqui pela sua TV Câmara Fortaleza. Está no ar o seu resenha de artilheiro. Resenheiro é você que tem aí esse encontro marcado sempre com esporte aqui no nosso programa. Vai ficar bem atualizado e bem atualizada sobre Ceará, Fortaleza, Ferroviário e outros esportes. Fortaleza é destaque no programa, se prepara para enfrentar o Corinthians na próxima quinta-feira. E aí, quem sabe, né, chegar mais perto da Libertadores 2024, né, no G4. Ceará também preparativos para enfrentar o Novo Horizontino daqui a uma semana. Ceará que trabalha firme aí com um novo técnico, né? É destaque daqui a pouco. E o Ferroviário, que numa partida épica venceu o Caxias na tarde e noite desse domingo no estádio Presidente Vargas com um golaço do Ciel, hein? Que jogo histórico do Peixe da Barra, Milagroso da Barra. É também destaque durante o programa de hoje. Vamos ter também entrevista com um super campeão de levantamento de peso olímpico, Guto Menezes, que daqui a pouco vai estar aqui no estúdio. E os comentários hoje é do Carlos Henrique Costa. Olá, Carlos, tudo bem? Prazer estar aqui mais uma vez. Vamos falar. Apesar de não ter Somos bem-vindos, né? Somos bem-vindos, a casa é sempre nossa, né? Apesar de não ter tido aí compromisso de Ceará e Fortaleza nesse fim de semana por conta da data FIFA, mas tem muita coisa pra gente falar, Ceará se recuperando, Fortaleza seguindo o filme, tem muito compromisso aí pra gente debater por aqui. Somos bem-vindos, digo, porque o Carlinhos sempre na reportagem, apresentando o Jornal da Câmara Fortaleza e hoje aqui comentando, e eu sempre na produção, na edição, hoje aqui apresentando excepcionalmente o João Paulo Quintela e o nosso querido Hugo do Vale, não vão estar aqui, né? Como você muito bem vê, estamos aqui representando bem, né? A gente é parecido com eles dois, né? Mas qualquer semelhança é mera coincidência. Houve até um ensaio antes, né? Para ver se tinha alguma semelhança ou mera coincidência. Mera coincidência. Vamos começar com a Série A. Carlos Henrique Costa e você, resenheiro e resenheiro. Fortaleza, oitavo colocado, volta a campo na quinta-feira, dia 14 de setembro, contra o 13º colocado, Corinthians, na Arena Castelão, às 19 horas. É uma partida para o Fortaleza se afirmar aí rumo ao G4, Carlos. Eu concordo com você, principalmente porque é o mesmo adversário da semifinal da Copa Sul-Americana, né? O Fortaleza vai enfrentar o Corinthians nos próximos 3 compromissos que tem pela frente. Então, é uma espécie de ensaio. Mais do que isso, né, mais do que uma preparação para a Copa Sul-Americana, o Fortaleza tem a oportunidade de se aproximar ainda mais da zona de classificação da Libertadores, como você mesmo falou, Paulo Sérgio, porque esse time do Vojvoda está aí se reestruturando durante a competição. A gente diz que ele costuma crescer com o campeonato andando. Então, o Corinthians, né, e que vem pela frente pelo Campeonato Brasileiro, é um grande adversário. Obviamente, a gente espera um jogo com casa cheia aqui na Arena Castelão. Pois é, o Fortaleza passou por um momento difícil, né? Alguns jogos que Fortaleza não conseguia se encontrar e teve gente, eu cheguei a escutar, olha, acho que acabou a fase Vojvoda, mas o Vojvoda consegue, não vou nem dizer ressurgir, parece que dá continuidade a um trabalho que às vezes tem alguma lacuna. Isso é muito natural, porque senão o time seria o mais vitorioso do mundo. Então todo time tem altos e baixos. Então, Fortaleza começa a reencontrar o seu futebol, esperança do torcedor, por exemplo, com o retorno do Caleb, né, que teve contusão no joelho, já voltou a treinar. Os times estão de folga na tabela devido à data FIFA, mas estão treinando com muito afinco. Fortaleza, lá no PC, no Alcides Santos, tem feito lá treinamento na academia, específicos para musculação, musculatura, treino de resistência e também treino técnico-tático. E o Caleb está reintegrado ao elenco. Tá sim, é importante falar o quanto o Caleb faz diferença nesse time do Fortaleza, né? A equipe do Vojvoda tem se reinventado, como você disse, ao longo do campeonato, Paulo Sérgio. E aí esse retorno é extremamente importante para que ele tenha mais peças, né? São 2 competições que tem para disputar aí pela frente. Como eu falei, os 3 próximos confrontos contra o Corinthians, né? Aí, se a gente pensar em Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana,
E aí o Caleb pode ser essa válvula de escape para o time do Vojvoda, que tem tido uma maratona de jogos ao longo dessa temporada, né? Caleb aí retornando, e a gente sabe o quanto o torcedor gosta dele. E aí dá para fazer uma dobradinha ali com o Marinho no lado de campo. O Marinho também que tem crescido muito desde que chegou aqui. E aí pode ser essa arma diante do Corinthians, né? Lembrando que ontem, no treino de ontem, eles fizeram uma espécie de rachão dos gringos contra os brasileiros, né? E aí os gringos ganharam. Os gringos ganharam. Os gringos tinham um intruso lá, que era o Caio Alexandre, que foi ali para completar e depois tirou onda e tudo Ninguém mais. menos do que Caio Alexandre. Pois é, e o que é legal nesse time do Vojvoda é que eles trabalham com muita alegria, né? O time, apesar dos compromissos importantes, o time está ali focado, tá unido, tá ali fechado para que conquiste esses próximos resultados, o que, acredito eu, para a história do Fortaleza, pulando um pouco mais, né? Saindo um pouco mais do Campeonato Brasileiro, mas para o Fortaleza é extremamente importante avançar uma final de Copa Sul-Americana. Para a história do clube, financeiramente falando, o clube está estabilizado, é uma grana que viria para ajudar, mas também que não faria falta se deixasse de vir, né, nesse momento, mas eu acho que, historicamente, né, para a história do futebol cearense, é muito importante o Fortaleza chegar a uma final sul-americana também, Paulinho. Já é inédito na história do time chegar a esta fase, né, em que vai enfrentar o Corinthians. Agora, a filosofia do treinador Vojvoda, do João Pablo Vojvoda, é uma filosofia que une, como você muito bem disse, aproveita o melhor, ele consegue aproveitar o melhor de cada atleta, todo mundo que chega para jogar no Fortaleza. Claro, naturalmente tem um perfil daquele que o Vojvoda pretende utilizar nos diferentes setores do campo, mas ele consegue extrair o melhor de cada um e colocar o que ele sempre diz muito, né? Intensidade. Então a gente vê o treino descontraído, mas a gente vê os jogadores, não tem ninguém dando aquele passinho de meia boca, não. É todo mundo no treino bastante descontraído, mas com muita dedicação e com muita intensidade. E é interessante a gente falar também que quem não se dedica não tem espaço no time, né? O exemplo claro é o Bernardo Chapo, que chegou, veio como uma contratação para brigar pela titularidade, mas infelizmente não conseguiu esse espaço. E aí a gente tem diversos exemplos, né? O Renato Kaiser, que não vingou, outros atletas também. O próprio Vinícius Zanocelo chegou aqui no Fortaleza, jogou alguns jogos, teve algumas oportunidades, mas o Vojvoda já não usa mais o Zanocelo. Então, assim, é um time que está focado e qualquer outra peça que venha e que possa destoar esse foco do Fortaleza, essa peça automaticamente não é aproveitada. Mas eu acho que, de fato, o Fortaleza tem a faca e o queijo na mão, né? Tem aí um grande adversário, mas também tem muita capacidade de conseguir uma vitória contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro e também conseguir outra pela Copa Sul-Americana. Então, Fortaleza, depois de enfrentar o Corinthians, vai enfrentar o São Paulo na quarta-feira da outra semana, 20 de setembro, lá no Morumbi, às 21h30. E aí depois vem o Corinthians, em partida já mencionada pelo nosso comentarista Carlos Henrique Costa, partida da semifinal contra o Corinthians, a primeira partida lá em São Paulo. Então são desafios, esta paradinha importante aí da data FIFA que garantiu o pessoal repousar aí longas e importantes horas junto à família, repousando naturalmente da sequência de cobrança, né, de pressão, porque isso psicologicamente também faz cansar, né, o aspecto da concentração, o aspecto da dedicação, da motivação. Então, esse repouso foi muito importante. Então, esperar aí melhores resultados, ainda mais do Fortaleza, que está aí, olha aí, a tabela mostrando o Fortaleza na 8ª colocação, o Corinthians é o 13º, o próximo adversário. Aí, Botafogo com 10 pontos, né, à frente. E é o que me surpreende, assim, no início do campeonato, colocado, né, eu não imaginava que o Botafogo ia ter esse espaço todo na liderança do campeonato. A gente espera, até porque quando você tem um grande investimento de uma SAF, por exemplo, a gente espera que o time nas 2, 3 temporadas à frente, ele consiga fazer aquele dinheiro girar e aquele dinheiro render dentro de campo, mas com o Botafogo é algo surpreendente para esse ano de 2023. Eu imaginava que o Palmeiras ia estar mais folgado à frente. Hoje é o Botafogo com 10 pontos à frente do segundo colocado. Aí Palmeiras, Grêmio, Flamengo, aí o grupo classificado
até agora, né, para as Libertadores de 2024, seguido de Fluminense, do treinador da seleção brasileira, né? O Bragantino, Atlético, aí o Fortaleza, Atlético Mineiro e Cuiabá, né? O Cuiabá ali sempre pontuando, tentando se distanciar de qualquer maneira, de qualquer chance de rebaixamento em 2024 para a Série B e namorando aí com a Sul-Americana, né? Vamos aí para a segunda página da classificação da Série A. São Paulo, Cruzeiro, Corinthians, Internacional, Goiás, Bahia, aí Santos, Vasco, América Mineiro e Curitiba. O São Paulo, que é adversário do Fortaleza, logo depois do Corinthians, parece que se reencontrou o melhor do seu, não vou dizer o melhor do seu futebol, mas melhorou bastante com o Dorival por lá, né? Sim, o time do São Paulo ele conseguiu ter esse reencontro, né, com o caminho das vitórias, se é que a gente pode dizer assim. Desde a saída do Rogério Ceni, desde que nessa fase final do Rogério Ceni, o time do São Paulo estava aí tentando reconquistar essa sequência de vitórias e o Dorival parece que foi para lá e conseguiu colocar a equipe nos trilhos, né? A expectativa da diretoria do São Paulo é que com a chegada, por exemplo, de grandes reforços como o Rames Rodrigues e o Lucas Moura, esse time consiga engrenar ainda nessa temporada pelo Campeonato Brasileiro. Eu acho, particularmente falando, que ainda requer um tempinho, né, para a adaptação desses dois atletas. O Lucas estava com muito tempo que não jogava no futebol brasileiro e o Rames tem a sua primeira oportunidade no futebol brasileiro. E aí a gente sabe o quanto é competitivo, o quanto isso requer adaptação. No caso desses dois atletas, eu acho que ainda precisa de um tempo mais de adaptação, Paulo. Mas para o Dorival, um grande treinador, isso aí a gente não tem dúvida. E a gente espera que também ele faça um bom trabalho, né? Quanto mais equipes qualificadas dentro do Campeonato Brasileiro, melhor para o nosso futebol, melhor para o nível do futebol brasileiro e melhor de assistir para quem gosta também. Eu nem quero entender mais do que ninguém, mas também não quero deixar de dar minha opinião. Sim, claro. Você quem manda. O Lucas, para mim, sempre teve espaço nesta nova geração que está aí, nova geração, a geração Neymar, na seleção brasileira. É um jogador insinuante, um jogador objetivo, um cara que também se dedica, prova disso, que foi para o futebol europeu, voltou agora, se emocionou ao chegar no São Paulo, o time que o revelou, e eu acho que o São Paulo está muito bem servido. Então, o Lucas, para mim, é um jogador que eu acho que foi injustiçado quanto à seleção brasileira. Não só ele, mas o Arthur Cabral também, atacante do Benfica. Está em tempo, né? Pois é, o Arthur Cabral vem se destacando aí ao longo desses últimos anos, tanto na Fiorentina quanto naquele time da Suíça, no Basel da Suíça que ele jogava. Então, assim, e agora no Benfica, né, num dos maiores clubes do mundo, sendo levado para Portugal com um investimento milionário, eu acho que o Arthur precisava de uma vaga na seleção brasileira, mesmo que não fosse titular, para disputar ali com o Neymar e aquele grupo ali de titulares, mas o Arthur merecia ter essa oportunidade. Tanto é que quando o Diniz fez a primeira convocação dele, muita gente questionou a ausência do Arthur Cabral nas redes sociais. E eu também fiquei me perguntando, por que não o Arthur Cabral? Por que não o Lucas Moura também? O Lucas eu acho que tem tempo que merece essa oportunidade e não vem tendo, né? Então acredito que a gente deva perceber nas próximas convocações, vai ter esse jogo agora contra o Peru e Lima, então a gente deve esperar mais algum tempo aí nos próximos jogos. Quem sabe esses dois atletas pintam por lá também. Pois é, o que você acha aí dessa nova... a gente começou a falar dos times do Campeonato Brasileiro, entramos um pouquinho na seleção, vamos já falar de Ceará Sporting Clube, mas, Carlos Henrique, com relação a essa nova fase da seleção brasileira, será que o Brasil, nesta partida que fez agora contra a Bolívia, né? Já deu para perceber alguma coisa? É muito cedo, né? Mas deu para perceber alguma coisa com relação ao posicionamento de linhas, objetividade, aproximação dos jogadores? Eu, particularmente, acho que mudou alguma coisa. Parece uma nova seleção. Sim, eu também concordo com você, Paulo, principalmente porque a equipe do Fernando Diniz, ela é mais intensiva, né? A gente pode dizer que tem uma equipe que é uma equipe mais forte, com mais vontade de jogar. E eu falo isso principalmente pelo que a gente pôde observar na pré-eleição dele, né? A CBF soltou nas redes sociais um vídeo de pré-eleição do Fernando Diniz muito empolgante, né? Para quem assiste, para quem está observando. Aí você imagina para os jogadores. Tanto é que o Brasil, eu ia dizer Fortaleza, tanto é que o Brasil ganhou da Bolívia, né? Uma goleada aí, 5-1, o jogo aqui
aqui não, lá no estádio Mangueirão, em Belém do Pará. E aí a gente pôde observar, muitos torcedores estavam falando, né, que o Diniz já merecia essa oportunidade na seleção brasileira há muito tempo. Só que a CBF parece que decidiu esperar pelo Carlo Ancelotti do Real Madrid. Eu, particularmente, não acho que o Carlo Ancelotti venha. Ele já até ficou meio chateado com essas repercussões nas redes sociais e também nas entrevistas coletivas. E ele disse, inclusive, que ia cumprir seu contrato lá no Real Madrid. Mas eu acredito que o Fernando Diniz é o cara para esse momento da seleção brasileira. E eu, se fosse o presidente da CBF, não trocaria, não. Perfeito, assina embaixo aí o que você disse. Perfeito. Não sei por que trazer um treinador de fora quando a gente tem muita gente boa. É a onda de treinador estrangeiro, né? Desde a vinda do Jorge Jesus para cá, criou-se muito essa onda de se trazer treinador estrangeiro como se fosse o salvador da pátria. A gente sabe que não é assim, tem muito treinador bom aqui, cara. O Fernando Diniz é um exemplo claro disso aí. O trabalho que ele vem fazendo no Fluminense, o trabalho que ele fez em um jogo pela seleção brasileira, você já nota a diferença do time que estava sendo comandado pelo Tite. Não desmerecendo o Tite, que inclusive já abriu conversas com o Flamengo, viu? O Flamengo tem interesse em levar o Tite para substituir o Jorge Sampaoli, mas eu acho que, de fato, o Fernando Diniz é um grande treinador, é um treinador que merecia essa oportunidade há mais tempo. E quem sabe, com o desempenho, talvez ele fique aí pela seleção brasileira, ou fique só dedicado à seleção brasileira, ou continue nessa jornada dupla junto ao Fluminense, não sei como é que vai ser, mas eu acredito que esse é o caminho para a seleção brasileira voltar a ser pelo menos metade do que era antes, naqueles anos 2000, ali em 2002, quando conquistou o último título mundial. A seleção precisa andar muito, subir muito aquelas escadinhas ainda, mas o caminho está indo, o caminho é esse, então, seguindo nesse caminho, pegando essa nova safra de jogadores, quem sabe, talvez, a gente consiga ver um Brasil mais competitivo dentro de campo. Outro cara que eu acho nível seleção é o Dorival Júnior. Ele outro que mereceu passou 2 anos fora, né, do Estava do tratando trabalho. da doença, quem repatriou ele ao futebol foi o Ceará, inclusive. Ele estava tratando de um câncer e aí ficou afastado um bom tempo. E aí o Ceará, obviamente, sabendo da capacidade do Dorival, buscou ele, aí, enfim, ele aceitou o desafio. E tanto é que arrumou o Ceará, depois arrumou o Ceará, tanto é que o Ceará projetou ele para outros clubes, como o Flamengo, né? Ele saiu do Ceará direto para o Flamengo. Então é isso. Então não falta treinador no Brasil, não. Nunca faltou. Olha, o Ceará que passou pelo Londrina na sua última partida pelo Campeonato Brasileiro da Série B, por 3-2, está em uma crescente, né? O time se prepara aí para novos desafios. Na próxima segunda-feira tem lá em Novo Horizonte o Novo Horizontino, né? Aí a gente vai só mostrar um pouquinho do rendimento do Ceará com o Mancini. É outro Ceará? É outro Ceará, também vejo sim. Não em nome, né? Não no papel, assim, mas de postura, de vontade, a gente nota outro Ceará sim. A equipe o técnico Wagner Mancini conseguiu dar outra alma, dar outro ânimo a essa equipe que voltou a vencer, né? E a gente falava muito sobre essa distância que o Ceará estava de conquistar uma vaga na Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. E a gente observa que começa a ficar mais fácil, né? Hoje o Ceará, se você for olhar a tabela, se eu não me engano, está a 4 pontos do próprio Novo Horizontino, que é o quarto colocado dentro da tabela. Então, o Ceará engatando essa sequência de vitórias aí, contra um adversário direto, obviamente, que é o Novo Horizontino, dá para se imaginar o Ceará nas próximas 2, 3 rodadas, dependendo dos resultados, o Ceará mais próximo ainda do G4, a 1 ponto, a 2 de diferença, quem sabe. É uma missão difícil, a gente sabe o quanto a Série B está competitiva. Se você for observar, historicamente, é a menor média de classificação que a gente tem nos últimos anos. Então, assim, tanto é que aqueles cálculos que foram feitos de 11 jogos, de 11 vitórias em 19 jogos, era de fato muito difícil para o Ceará atingir isso. Mas quando você vê o time vencendo e a distância diminuindo, os adversários ajudando, a gente nota que essa missão fica mais fácil. E aí, claro, o Ceará pode sim conseguir esse acesso à Série A. Eu acho bem possível e não é um bicho de 7 cabeças, não. Não é impossível, não. Todo treinador que chega, normalmente os jogadores falam, olha, o professor está orientando, a gente vai fazer o que o professor quer que a gente faça, né, dentro das nossas qualidades e tal. Mas o Wagner Mancini, ele recebeu elogios de vários jogadores do Ceará pelos 2 últimos resultados positivos, dizendo que é como se ele tivesse chegado e pegado na mão dos jogadores e ajudado a levantar, né? Não vou dizer que estava caído de um todo. O Ceará conseguiu, com os outros treinadores, se distanciar da zona de rebaixamento.
mas não conseguia convencer. Agora com o Guto, nessa última temporada com o Guto, não conseguia se afirmar como um time que estava pronto para voltar à Série A. Mas aí com a chegada do Wagner Mancini, a gente tem acompanhado alguns depoimentos, os jogadores consideram que ele enxergou ali o que realmente se precisava, que era a autoestima, né? E trazer todo mundo para se posicionar, todo mundo para numa simbiose, né? Trocar ali as suas potencialidades, capacidades com a bola no pé, em deslocamento, né? Em transição e fazer o melhor. Por exemplo, o Pagnussá, que eu acho que o Pagnussá, ele vinha com algumas atuações que não deixava dúvidas sobre a sua capacidade defensiva. Mas ele estava buscando se encontrar ali com os parceiros de defesa para desempenhar o seu bom papel, que era defender bem por cima, na jogada aérea, defender bem quando era contra-ataque, chegar com aquelas passadas largas, né, e conseguir travar jogadas. Ele não vinha conseguindo fazer isso no Ceará e ele é jogador para isso, né? E ele fez também rasgados elogios. Então o Wagner traz uma esperança aí para o torcedor alvinegro, né? Eu falo que quando o treinador não tem mais a confiança do elenco, o trabalho dele já acaba dentro do clube. E foi isso que aconteceu com o Guto Ferreira, né? Se você observar, o Guto já não tinha mais o poder sobre o elenco dele. Fazendo análise rápida, o desempenho do Guto foi pior do que o desempenho do Eduardo Barroca, que foi o cara que ele veio para substituir. Então, assim, a chegada do Wagner Mancini é uma chacoalhada dentro do elenco, dentro do grupo do Ceará. E a gente pode observar que já vem dando resultado, né? 2 vitórias seguidas em 2 jogos do Mancini à frente do Ceará. Já coloca o Alvinegro de Porangabuçu muito próximo do G4 da Série B. Então, seguir nesse rumo, conseguir engatar essa sequência de vitórias para, quem sabe, ainda sonhar com o G4, com acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Eu costumo dizer muito que esse ano é uma das temporadas mais fáceis para uma equipe como o Ceará voltar à Série A, porque a gente não tem nenhum grande tradicional da Série A, a gente não tem Vasco, a gente não tem Cruzeiro, a gente não tem o Bahia. Então, assim, o Ceará é o único time, podemos dizer assim, de Série A, com tradição de Série A, que está disputando a Série B do Campeonato Brasileiro desse ano. Então, assim, tem que subir. É obrigação esse ano. Se não subir, quem sabe a missão para o ano que vem fica mais difícil. Fica mais difícil, é isso aí, tem que aproveitar. O Ceará, vamos aqui reavivar, aqui, rememorar como é que vai ser essa tabela, né? O Ceará, que é o 10º colocado na Série B, volta a campo somente daqui a uma semana, segunda-feira, dia 18, às 21 horas, contra o Novo Horizontino, que é o 4º colocado lá no estádio Dr. Jorge Biasi, o Jorjão, em Novo Horizonte, interior de São Paulo. E aí a classificação. Olha a distância que eu te falei, Série 4 B. pontos de diferença do Ceará para o Novo Horizontino, que é o 4º colocado. Então, com uma vitória do Ceará em cima do próprio Novo Horizontino, a gente já dá para notar que essa distância diminui. É um confronto direto do 4º contra o 10º, praticamente. Sim. Então, para o Ceará, essa vitória pode significar muita coisa dentro da competição, né? É claro que todo mundo vai jogar, pode ter alguém aqui, Quinto, o Vila Nova, o Criciúma, o Juventude, que possa pontuar, naturalmente vai acontecer. Mas a peso de hoje, o Ceará está aí a uma partida, uma vitória e um empate do Novo Horizontino. Naturalmente, a gente não vai calcular exatamente assim, mas é algo que você chama atenção e que é interessante, que não há uma distância, né, tão grande assim do 10º do Alvinegro de Porangabuçu para o Novo Horizontino. Vila Nova, 45, olha, todo mundo olha, 40, Novo Horizontino. O Vitória... Muito equilibrado, cara. Vitória subiu, né? E tomou uma sapecada de 6 do CRB. Faz incrível, né? Nessa última rodada. Impressionante. Clássico do Nordeste aí. Impressionante o que aconteceu. Dentro de casa, às vezes o time vai bem, o outro está por ali. O CRB, o 9º colocado, né, na classificação, é igual ao Ceará. Quando é clássico regional, né, não se sabe o que vai acontecer. Você lembrou muito bem essa última partida entre CRB e Vitória. E assim, Paulo, eu acho que no caso do Ceará, não é momento ainda de se preocupar com os adversários, não. Tem que se preocupar com suas próprias pernas. Fazer o seu e esperar as coisas acontecerem. Deixa para se preocupar com os adversários lá para o fim da competição. A gente sabe que a Série B é um campeonato muito longo, né? Então, assim, se você for se preocupar agora com o desempenho dos times que estão no G4, você não vai fazer nada. Se preocupa com o seu, galga suas vitórias, que aí lá na frente você se preocupa com os seus próximos adversários. E o Z4 também está se formando, né?
11º Mirassol, 12º Botafogo São Paulo, Ituano, Ponte Preta, a moçada aí de São Paulo, ocupando as 4 posições iniciais da segunda página da classificação. Depois, o Sampaio Correia, Bolívia Querida, né? A Chapecoense, que desceu e está aí se segurando para não ir para C, né? A Chape. E aí vem o Z4, Avaí, Tombense, Londrina e ABC de Natal. Avaí de Eduardo Barroca, que saiu do Ceará e já foi anunciado no Avaí logo na sequência, né? Não conseguiu ainda dar aquilo que a torcida do Avaí esperava, né? Pois é. Então, a gente vai um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta falando sobre o ferroviário, falando sobre ginástica olímpica, levantamento de peso olímpico também. Vamos ter aqui um campeão, Guto Menezes, né, o super campeão Norte-Nordeste. Esse próximo bloco está imperdível, Carlinhos. É nóis. Muita coisa ainda aqui. Beleza, a gente conta com você. Sai daí não, tá bem? Há 100 anos, o rádio tem aproximado os seus ouvintes da cultura, entretenimento, informações e do mercado anunciante em aparelhos como este rádio, Capelinha. Hoje o rádio faz muito mais que isso, transmitindo em multiplataforma. A cada avanço tecnológico, o rádio tem sido desafiado. Porém, intimista, seguro, confiável e resiliente, avança no tempo, encurtando distâncias e gerando negócios. O rádio está mais vivo do que nunca. Na liderança do setor, a Acert lança o projeto Rádio G21, construindo a geração do novo rádio em multiplataforma, sintonizada no século XXI. Uma nova geração de profissionais para a radiofonia cearense, muito além da antena. Faça parte deste movimento. Soberania e força popular tem que respeitar. Liberdade de expressão não é licença pra espalhar mentira, ódio, golpe, desavença. Democracia é conquistada, não é sorte. Pode recuar que a consciência aqui é forte. Na hora da verdade, a democracia fala mais alto. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Para tirar passaporte, para se matricular na universidade, para trabalhar no serviço público, para exercer a cidadania, sua situação eleitoral precisa estar em dia. Não votou e nem justificou a ausência nas eleições? Acesse o site do TSE e regularize sua situação eleitoral. Regularizou? Resolveu! Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. E agora vamos de Série D, né? Eu ia dizendo Série C. Calma. Mas já é Série C, né? Só já no é ano que Série vem. C, já chegou. O Ferrão já chegou. Olha, o Ferroviário, que conseguiu classificação para a grande final da Série D, venceu Caxias, lá do Rio Grande do Sul, por 1-0 em partida épica no estádio Presidente Vargas, na tarde e noite deste domingo. Olha, o Ferroviário empolgou até quem não torce o Ferrão. E a torcida simpaticíssima do Ferroviário estava lá no PV, né? Quase que superlotando, hein? Praticamente todos os setores tomados lá, né? No agregado foi 2-1, porque lá em Caxias do Sul foi empate em 1-1 e aqui foi 1-0 para o Ferrão, golaço do Ciel. Vamos ver esse gol. A partida foi das melhores da competição, houve 4 gols anulados, até que na reta final, aos 57 minutos do segundo tempo, o experiente e insinuante Ciel aproveitou o cruzamento de Thiaguinho e mandou de cabeça para as redes. O assistente anulou o gol, mas o VAR deu validade e aí foi muita comemoração. Resultado histórico de um Ferroviário invicto com 14 vitórias e 8 empates na Série D 2023. Carlos Henrique Costa, que jogo para entrar na história do futebol cearense, do futebol nordestino. Com toda certeza, e principalmente depois de um acesso extremamente importante para o Ferroviário no próprio Presidente Vargas.
com a festa da torcida, com a festa dos atletas, um resultado como esse em cima do Caxias coroa ainda mais o trabalho feito pelo Paulinho Kobayashi. Uma campanha impecável, né? Venhamos e convenhamos, o time do Ferroviário foi, podemos dizer que perfeito durante toda essa competição, que é a Série D do Campeonato Brasileiro. E a Série D, Paulo, amigos que nos acompanham de casa, é uma das competições mais difíceis que a gente pode observar dentro do futebol brasileiro, né? Com vários mata-matas, podemos dizer assim, com várias partes eliminatórias. Então, difícil chegar nessa fase agora. E você imagina as viagens, né, cara? São viagens complicadas, são viagens difíceis. Na volta de Caxias para cá, o Ferroviário enfrentou uma verdadeira dor de cabeça, porque um voo deles, que era para pegar uma conexão em Brasília, atrasou, e aí eles perderam a conexão, tiveram que dormir em Porto Alegre no outro dia. Enfim, é uma logística complicadíssima para estar de volta aqui em Fortaleza e se preparar para o jogo da volta em uma semana. Então, assim, chegou praticamente para entrar no chegou PV, para entrar em campo. Pois é, e aí assim, a gente tem que dar todo o mérito à equipe Coral que conseguiu mais uma vez esse feito, agora está na final, vai ser Ferroviário e Ferroviária, a final da Série D do Campeonato Brasileiro, e quem sabe mais um título para o time do Tubarão da Barra. Clássico das locomotivas. Olha aí. E olha, o goleirão Douglas Dias, ele deixou o campo logo no começo do jogo, né? Se machucou, ele foi evitar um escanteio e se machucou logo no começo. Peça fundamental, sempre muito importante, garantindo lá atrás, debaixo das traves, digamos assim, uma segurança, né, para a defesa do Ferroviário, e saiu bastante chateado, mas o Igor Rian entrou e fez uma excelente partida, inclusive defendeu lá uma bola, não era indefensável porque ele defendeu, mas foi um cabeceio no cantinho, aquela que só tira mesmo de ponta de dedos, e ele conseguiu, né, mostrou muita personalidade. Até nisso está dando tudo certo para o Ferroviário. Até nisso, eu acho que é um pouco de sorte misturada com capacidade e com eficiência, né? Diz que sorte é quando a preparação encontra a oportunidade, né? Pois eu tenho essa oportunidade. O Ferroviário tá de parabéns por tudo que aconteceu, né? Assim, essa sorte aliada com a eficiência do trabalho do Paulinho Kobayashi conseguiu aí com que o Tubarão da Barra mais uma vez chegasse a uma final de Campeonato Brasileiro. E aí você imagina, primeiro bicampeão brasileiro o único bicampeão brasileiro do estado, né? Porque o Ferroviário foi o primeiro campeão brasileiro da capital, antes do Fortaleza, em 2018, e agora pode se tornar... Foi campeão da Série D, né? Agora pode se tornar o único bicampeão brasileiro do estado do Ceará. Temos Fortaleza, temos Ferroviário e também temos o Guarani de Sobral, que ganhou a Série D. Não lembro qual foi a temporada, mas foi o primeiro campeão brasileiro do estado, foi o Guarani de Sobral. Então, vamos esperar para ver como é que vai ser esse primeiro confronto já nessa quarta-feira, contra a Ferroviária, lá em Araraquara. No sábado seguinte tem um jogo de volta aqui no PV. Promessa de grande jogo de casa cheia também, dependendo, obviamente, do resultado lá de São Paulo. O time, como você bem disse, a imprensa relatava, o próprio Paulinho Kobayashi, daqui a pouquinho vai falar, o time estava cansado. A temporada em si, Campeonato Cearense, Fares Lopes, Taça Fares Lopes, essa competição que é uma légua super... Não gosto nem dessa palavra tirana, porque é meio esquisita, né? Mas é uma competição muito extensa, muito cansativa, e ainda teve essa viagem. Então, esse retorno difícil. Então, o Ferroviário começou meio que tentando se encontrar. Ele não conseguia fazer uma transição muito perfeita, como normalmente faz, mas era um time que, da defesa, ele passava rapidamente, parece que estava assim, meio afobado para o ataque, né? Passava ali rapidamente. E, aos poucos, foi... pressionado pelo Caxias, aos poucos foi se encontrando, e o Ciel foi, não vou dizer desencantando, porque ele é um desencantado, né, no sentido de fazer gol. O homem sabe fazer gol. Então, o Ferroviário, mesmo com uma situação adversa, ele conseguiu se encontrar, se adaptar e dominar o adversário. E vamos falar muito bem do Ciel, né? Olha essa defesa. Pois defesaça. Mas assim, o Ciel, que é essa peça... fundamental do time do Ferroviário, o Paulo, um jogador nos seus mais de 40 anos, né? Então, assim, a gente sabe que quando o cara tem uma temporada extremamente, uma vida de atleta extremamente ativa, quando ele chega aos 40, ele já está no fim da carreira. E o Ciel não fala em aposentadoria. O Ciel, eu já tive a oportunidade de estar perto, de conhecer, de ver o dia a dia dele na família dele. É um cara que se cuida, é um cara que se alimenta bem, é um cara que faz exercício rotineiramente. É aquele cara focado, é aquele cara que tem personal próprio. Então, assim, é um cara que está focado na carreira dele
ainda. Não é só Cristiano Ronaldo, Não é só Cristiano Ronaldo e Messi, exemplo não. de profissionalismo. Mas, e aí você vê o resultado, né? O resultado, ele acontece em campo. O resultado acontece em campo. O Ciel conseguiu, mais uma vez, fazer uma grande temporada e aí é o artilheiro do Ferroviário na temporada, né? É, isso aí. E está lutando para ser o artilheiro da competição. Olha, o gol de Ciel é com a assinatura de um centroavante longevo, 41 anos de idade, e referência, porque é aquele que todo mundo busca ali para fazer a finalização, porque ele sabe, ele atravessa o melhor momento da sua carreira, né? E aí ele se consolida como um protagonista dos grandes jogos do Ferroviário. No ano, são 21 gols em 37 partidas pelo Peixe, se firmando como artilheiro do futebol cearense na temporada em termos de Campeonato Brasileiro. Ele mesmo, o Ciel 99, falou sobre o jogo, o gol e a fase. Vamos ver. Pelo movimento que eu fiz ali, eu não estava em impedimento, porque o zagueiro estava na frente, eu estava atrás dele. Eu fiz que vinha para cá e voltei. Quando ele olhou para cá, eu já estava na frente. A movimentação que sempre eu faço no treinamento. E graças a Deus, foi um cruzamento belíssimo ali do Thiaguinho, né? E fui feliz de fazer o gol e dar essa classificação para o grupo, para todos que fazem parte do Ferroviário, e a gente agora está na final. Eu sou um cara que eu trabalho para buscar os objetivos e alcançar os sonhos. E eu sou um cara que coloquei na minha mente, primeiro, buscar o acesso. Segundo, a chance de chegar na final. E graças a Deus estou. E agora é buscar essa artilharia. Porque eu, com todo o respeito ao Heron, que é bom jogador, estava no Sampaio Correia, estava no Caxias agora. E eu falei para o Raul, com toda humildade, eu falei, um vai ficar para trás. E vai ser ele. Com toda humildade. Eu tenho que pensar alto. E aqui dentro mesmo, com todo respeito, a gente busca sempre essa vitória. E a oportunidade, e toda hora ele falando ali, ó, toma cuidado com o Ciel, toma cuidado com ele, toma cuidado com ele. Então teve uma oportunidade, agora eu estou com 11 gols, né? Ele está com 14. E eu vou à busca dessa artilharia. Eu vou à busca. Se tiver a oportunidade de ir no jogo contra o Ferroviário, né? Ferroviária. Se tiver a oportunidade, eu vou fazer os gols. E no final a gente olha aí, se Deus me abençoar com essa artilharia, eu agradeço, porque é a primeira, né? E vamos lutar. Não custa nada sonhar. Pois é. Nota o foco do cara, né? Até quando ele falar do posicionamento dele dentro de campo, o cara, ele sabe do que é que ele está falando. Ele não é qualquer um ali. Né? Ele saiu de trás da linha da zaga, do zagueiro do Ricardo Lima. Ele saiu por trás, ele disse aí que o zagueiro achou que ele ia já tentar ele fingiu que ia para um lado e voltou. E aí ele foi para frente da linha, já fora de impedimento. E cabeceou na frente do zagueiro. Confundiu todo o camarada. Experiência, meu amigo. Demais, impressionante. Exemplo para os novos jogadores, a meninada que está começando. E o treinador do Ferroviário, Paulinho Kobayashi, analisou o jogo a partir dos desgastes, inclusive mencionados aqui pelo Carlos Henrique Costa, o desgaste dos atletas devido à temporada e esta viagem difícil lá do Rio Grande do Sul para o estado do Ceará. Vamos ver aí. O desgaste dos jogadores, quando você chega na cara do gol, o caso do Lincoln, por exemplo, ele estava na cara do gol ali, ele escolheu um canto e acabou, o goleiro foi feliz também, conseguiu defender. Criamos algumas situações de gol, oportunidades para finalizar, e eu penso que quando o atleta está cansado, talvez o nível de concentração acaba diminuindo um pouco, porque ali é um momento para finalizar o gol, por isso que são poucos que são artilheiros, né? É um momento que você tem que ter o feeling para saber o momento certo, você vai tirar do goleiro, se você vai chutar forte, então assim, fração de segundos. E nessa fração de segundos, o desgaste faz com que você tente já fazer rápido para não errar o gol. E aí você não pensa exatamente qual seria o momento certo. Então, eu penso que esse desgaste faz com que o atleta acaba perdendo os gols. Mas eu valorizo muito a criação, porque o mais difícil nós estamos fazendo é você conseguir criar a situação de gols. Porque quando você está jogando com uma equipe que você não consegue chutar em gol, você não consegue ter a oportunidade de fazer um gol, e aí sim eu acho que fica muito mais difícil a gente analisar o porquê disso do que uma situação dessa de um desgaste que a gente vem jogando de quarta e domingo, viagem, e depois ter que decidir em casa. Eu penso que o que atrapalhou um pouco a gente foi mais a questão do desgaste. O treinador Paulinho Kobayashi também, ele sempre é comedido, ele é sempre comedido, ele não acha que está tudo ganho, é partida a partida, minuto a minuto, lance a lance. Esta é uma das filosofias que ele emprega. E aí ele falou que o foco, claro, já chegou, já classificou para a Série C, o foco agora é
pegar a via férrea, né? Tomar a via férrea da Ferroviária e chegar até a estação Série C. Emoção pra gente, principalmente pelo fato da gente estar jogando de domingo, quarta e domingo. Quando chegou no mata-mata, juntou com a Fares Lopes e aí essa loucura, essa emoção de pênaltis. Fomos para a final também com o Fares Lopes nos pênaltis. E aí no último jogo foi difícil demais. A viagem também agora lá para Caxias, a volta, o desgaste dos jogadores. Mas isso mostra que todos estão unidos, incumbidos para conseguir aí o objetivo maior. Agora chegando na final, tentar aí o título, o bicampeonato por Ferroviário. Estação Série C com a taça na mão, né? Com a taça na mão. E para você ver a importância de se manter um trabalho de um treinador, né? No futebol brasileiro, a gente tem muito essa mania de não engatar os resultados, perder um título e tudo mais. O treinador é o primeiro a ser demitido. No Ferroviário, não. Essa manutenção do Paulo Kobayashi, desde o início da temporada, desde o campeonato estadual, fez com que o Ferroviário conquistasse novamente o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, que era o objetivo para esse ano. Então, o Paulo Kobayashi conseguiu esse resultado e vai lutar pelo título e tem amplas chances de ser mais um campeão brasileiro dentro da nossa cidade. E agora o Ferroviário disputa o título da Série D com a Ferroviária de Araraquara, de São Paulo, no Clássico das Locomotivas. A primeira partida podendo ser no sábado, de 16 de setembro, lá em São Paulo. E a decisão no PV, no dia 23 de setembro. Haja coração. Eu vou para esse jogo. Também estou atrás Estarei de comprar lá. meu ingresso, né? Se tiver ingresso Vai ainda, ter, né? Vai ter, eu estarei lá. Olha, vamos passar adiante agora a falar sobre ginástica rítmica. Este ano, a etapa nacional de ginástica rítmica dos Jogos da Juventude 2023 vai ter uma representante aluna da Rede Municipal de Ensino aqui de Fortaleza. Vitória Evelyn é aluna da Escola Municipal Dom Aloysio Loscheider, na Praia do Futuro. Foi lá que ela teve o primeiro contato com a ginástica rítmica. Eu conheci a ginástica no Dom Aloysio, eu conheci a Raquel e eu achei muito linda ela fazendo, aí eu pedi para minha mãe me colocar na ginástica. A aluna participa do projeto Sonho em Movimento, que é coordenado pela Célula de Inovação Educacional da Secretaria Municipal da Educação. O Sonho em Movimento é um projeto da Rede Municipal, de ensino, e ele atende crianças de 6 a 15 anos, meninas, para a prática da modalidade de ginástica rítmica. Ele já funciona dentro da Escola Dom Aloysio Loscheider, Escola Municipal Dom Aloysio Loscheider, há 12 anos. E hoje ele conta com mais um núcleo que atende as crianças do Distrito 1, Distrito de Educação 1, que é na Academia do Professor. Vitória está classificada para a etapa nacional de ginástica rítmica nos Jogos da Juventude 2023, que será realizado até o dia 5 de setembro em Ribeirão Preto, São Paulo. Com a classificação para a fase nacional deste ano, a escola se consagrou pentacampeã dos Jogos Escolares do Ceará. Para a atleta, a realização de um sonho. Estou preparada, também estou nervosa, mas se eu ganhar medalha, meus pais vão ficar muito felizes. Mesmo se eu não ganhar também, eles vão ficar felizes. Porque estou participando, mais uma vez. É sempre muito importante que o poder público, que a sociedade, o setor empresarial e, claro, o poder público que arrecada impostos de cidadãos e cidadãs possa estar investindo, garantindo que tanto a escola seja boa, que o posto de saúde funcione e aí que os talentos do esporte, os talentos da cultura, todos os talentos possíveis possam ter a oportunidade de aflorarem, de florescerem, de mostrarem ao mundo como eles podem e elas podem melhorar a vida. Tá? Então, este é um dos exemplos. Que continue assim, que o município continue ampliando seus investimentos no esporte, aí precisamente na ginástica rítmica. E agora nós vamos falar de um outro esporte. A gente fala de futebol, a gente fala de outros esportes aqui também, com o Guto Menezes. Vamos falar com o Guto Menezes, que é
um super campeão de levantamento de peso olímpico que ganhou a etapa Norte e Nordeste da categoria até 109 quilos. O segundo título foi no campeonato realizado entre 24 e 27 de agosto, em São Luís do Maranhão. Guto, muito bem-vindo, que alegria recebê-lo aqui. Você que representa tão bem o estado do Ceará, nesse esporte que já é um esporte tradicional, mais novo aqui no estado, né? Exatamente. Boa tarde, né, Paulo? Boa tarde aí. O levantamento de peso olímpico ele é particularmente novo no estado, né? É um esporte antigo, mas no estado, por uma questão de logística e de material, ele é um esporte novo, tanto que a federação do estado ela só tem 2 anos e poucos meses. Então, a federação começou na pós-graduação, né? Eu sou formado em Educação Física e sou pós-graduado em levantamento de peso olímpico. Durante o curso de pós-graduação, alguns alunos se juntaram e aí encabeçaram essa ideia de formar a federação, e aí com a federação muita coisa melhorou acerca do esporte, né? Então, a federação ela apareceu já para dar um up na questão de treinamento e do esporte. E aí, eu sempre gostei muito de praticar atividade física, pratico desde os meus 15 anos. Entrei no CrossFit e, através do CrossFit, eu conheci o levantamento de peso olímpico, modalidade pelo qual ela entrou no meu coração, né? No agrado, aí, no hobby, né? E aí eu resolvi começar a me dedicar à prática, né? Tanto que eu sou atleta de levantamento de peso olímpico, eu sou o meu próprio treinador, então foi aí que comecei a enveredar para esse ramo do atleta de alta performance mesmo, visando aí galgar, né, títulos e tal, e conseguir mais visibilidade. Eu estava conversando Carlos com ele, Costa, Paulo. que imagem, né? Pois é, eu estava conversando com ele aqui antes da gente entrar no ar, falando exatamente o quanto é difícil você conseguir patrocínio. Se no futebol já é difícil, imagina para um atleta individual que compete numa competição que não tem tanta visibilidade assim no cenário cearense, no cenário nacional. Então, isso é extremamente difícil, né? Fala um pouco para a gente desse desafio, né? Muitas vezes você tem que pagar do próprio bolso para competir, né, cara? No meu caso, acredito que isso seja comum entre vários atletas que estão na mesma situação que eu. Ocorre muito de amigos, né? Amigos se juntarem, né, e ajudarem de alguma forma financeira, porque existem as competições estaduais, né, que elas entram no calendário. A federação, no começo do ano, ela lança o calendário com todas as competições que ela pretende fazer. E existem as competições nacionais, né? E as nacionais você tem um custo de passagem, de hospedagem, alimentação. Então, que não é barato, né? Dependendo do período que você sabe da competição. Então, você vai comprar passagem de ida e volta, você gasta uma grana. E aí, nesse ponto, é muito importante, o que acontece muito é uma rede de apoio, né? Então, os amigos, familiares, acabam se juntando ali e auxiliando de alguma forma, dando algum incentivo, né? Empurrando você para cima, né? Basicamente é isso. Então, é um esporte bem novo, recém-nascido aqui no estado, já tem um bicampeão norte e nordeste. Como é que foi a competição lá em São Luís? A competição lá em São Luís foi desafiadora, né? Como eu disse antes, né, a gente faz um planejamento para que durante a competição eu esteja na minha melhor performance, né? Então, a competição foi desafiadora, explicando aqui o básico de como é que funciona, né? O levantamento de peso olímpico, ele ganha quem levanta mais peso. E durante a competição existem 2 movimentos que são feitos, né? Aqui no vídeo aí tem um dos movimentos, que é o clean jerk, e o somatório total desses movimentos faz você ter o título. Então, eu faço um movimento, levanto um peso X, tem outro movimento, que é o arranco, que eu faço o peso... E como a gente vê aí, pronto, tá aí. Pronto. Aí eu estou fazendo um arranco, né? Nesse arranco eu estou levantando 117 quilos. E aí ele soma essa carga com outra carga do outro movimento que estava no vídeo. A soma das duas me dá o título de campeão. Se alguém levantar mais carga, no caso fica... Passa na sua frente. Passa na minha frente. Basicamente é isso que funciona. Aí a competição, na minha bateria tinha 11 atletas, né? Então você fica ali brigando para estar sempre em primeiro, né? Você vai estudando os outros ali durante a competição, vendo o que é que cada um vai fazer, porque o que eu vou fazer... Também existe uma certa estratégia sobre o que o outro vai fazer, né? Uma estratégia mais psicológica. Não é só chegar e levantar o peso, não é só chegar e levantar o peso. Muita força, Isso. tem muita força. Isso. Tem muita técnica. Para cada movimento você tem 3 tentativas. Então, eu tenho 3 tentativas para levantar a maior carga no movimento X e 3 no movimento Y, que seria o arranco e o arremesso.
E aí, dentre essas 3, o que levantar mais peso, leva. A gente vê essa modalidade muito comum aqui no nosso país, né, o Guto? Principalmente por conta dessa facilidade, não é nem facilidade, mas dessa popularização do CrossFit, né? O CrossFit está muito popular, tem muita gente praticando. E a gente nota que essa é uma das práticas existentes no CrossFit, né? Sim. Por isso que tem muita gente praticando e está se popularizando o esporte. Né, exatamente. O acesso é mais fácil, né? O acesso é mais fácil. Né? Isso, como o material de treino ele é um material caro, né? Eu até comparo com outros esportes que às vezes é mais popular porque é mais fácil, né? Então, tipo... Tem no Ceará esse material? Tem em boxe de CrossFit e o Ceará também tem o Centro de Formação Olímpica, né? Que é um dos melhores do mundo, por sinal, viu? Então... a federação também, através do governo do estado, conseguiu acesso, né? Então a gente tem acesso à sala de treino. E dentro lá do Centro de Formação Olímpica ocorrem projetos também com crianças para a iniciação do esporte, né? Visando aí no futuro tá formando atletas, né, melhores, né? Tendo uma base melhor, né? Paulinho, só para passar para ti, pegando um adendo aqui do que ele está falando, eu estive na semana passada lá no CFO para fazer uma competição de bocha paralímpica. Bocha umas bolinhas que você joga e quem se aproximar mais da bolinha branca ganha o título recebe a vitória daquele jogo, né? Daquela partida. Então, assim, a estrutura do Centro de Formação Olímpica é algo fenomenal. Fenomenal. Assim, para várias modalidades, individuais, coletivas, paralímpicas, não paralímpicas, modalidades olímpicas. Então, assim, é importante que os atletas do nosso estado tenham acesso a essa estrutura para que a gente tenha pessoas, atletas mais vitoriosos e mais competitivos também. Guto, você tem também outros títulos, né? Tenho, eu sou campeão cearense, sou bicampeão Norte-Nordeste, ganhei a Copa Princesa do Vale, Copa Dragão do Mar, na Copa Brasil do ano passado eu fiquei segundo colocado. Esses são alguns títulos que os mais expressivos, né? Que eu tenho a nível estadual e a nível nacional, né? Muito bem, então que o poder público aí possa também, né, criar esse caminho de continuar apoiando, né, dando visibilidade, dando força para todos os esportes. E aí, especialmente, como hoje aqui está o Guto Menezes, que representa muito bem o estado do Ceará em competições nacionais, que este esporte também receba atenção toda especial. A gente fica sempre garimpando, a gente fica em busca de personagens interessantes, importantes para o esporte, iguais ao Guto, né? Obrigado. E aqui acolá, um vereador, um parlamentar, um assessor, a gente está muito perto aqui, a TV da Câmara Municipal de Fortaleza tem esta função, né, de divulgar a cidade, divulgar o esporte, divulgar o que as pessoas fazem aqui na cidade de Fortaleza, para além das leis que são produzidas pelos vereadores. É a assessoria do vereador Germano Rimé, que passou aqui e disse, olha, tem um personagem que tem tudo a ver com o programa, e a gente olha, passa lá o contato e está aqui o Guto, né, trazendo a mensagem de motivação e também mostrando o seu trabalho. Ele é o próprio treinador dele mesmo, né, o treinador. Inclusive, antes de finalizar, como é que é essa experiência de você ter a disciplina, né? É possível ter a disciplina, é possível seguir o programa com você mesmo? Acordar de manhã, você tem as suas atividades profissionais, e aí planejar e tudo e dando certo, como está dando certo, né? É bem desafiador, né? Porque eu comento muito isso com os meus alunos, né? Quando você tem um cronograma a seguir, fica mais fácil, né? Porque eu recebo aquele cronograma e eu só tenho que continuar fazendo. Quando eu tenho que pensar também, fica mais difícil, porque eu sei do que eu não gosto de fazer. Então, é mais difícil porque eu tenho que brigar 2 vezes comigo, né? Uma vez para fazer e outra vez para planificar o que eu devo fazer, sem que isso altere a minha performance. Então, eu falo muito que o Guto que faz o treino é diferente do Guto que treina. O Guto treinador, ele é um e o Guto atleta seria outro. Porque se eu for planificar com a cabeça do Guto atleta, muita coisa que eu quero para eu fazer, eu acabo sem fazer, porque mexe com o que eu não gosto de fazer. Nessa seara, Paulinho, antes de passar para ti, para você ver, né, nesse lance da dificuldade de conseguir patrocinar, a gente nem imagina a quantidade de pessoas boas, com títulos expressivos, que se destacam no esporte em diversas modalidades, o quanto que tem isso na nossa cidade, e a gente não sabe exatamente por falta de divulgação, né? Sim. Porque não é um esporte que tem a força que um futebol, que um vôlei tem da vida, mas
traz títulos também, traz expressividade para o nosso esporte. Você tem um Guto, um atleta, um Guto Menezes com este quilate, o pessoal usa no popular, né, para nivelar com essa capacidade, e a gente ter, assim, digamos assim, a necessidade de que se continue dando apoio, e este apoio chegar aos pouquinhos, né, que chegue mais forte, porque tem muita gente talentosa, o Guto e tem outros que já vieram aqui, campeões em nível nacional, e o Resenha de Artilheiro dá exatamente esse espaço para outros esportes, para personagens que não estão no raio da grande mídia, né, no futebol e esportes, voleibol e basquetebol, esportes mais divulgados, mas que são esportes nobres, por exemplo, o levantamento de peso olímpico, que é olímpico, né? Desde a Grécia antiga, chegou agora aqui no estado do Ceará para realmente formar campeões iguais ao Guto Menezes, a quem nós agradecemos a presença. Eu que sou grato aí pela oportunidade de estar participando do programa, né? E estar divulgando também o meu trabalho, né? E só dando um adendozinho, além da questão de performance, né? Tem todos os benefícios que a prática da atividade física causa, né? Então, às vezes a pessoa ela não gosta do futebol, mas ela gosta de outro esporte, e isso acaba ajudando socialmente, porque o esporte ele é escola, né? O esporte ele disciplina, ele saúde, tudo isso ele engloba, e é altamente importante para a sociedade como um todo, a prática esportiva. Muito bem, irmão. Muito obrigado pela presença. Volte sempre aí, sempre que tiver alguns resultados, quiser divulgar competições, quiser divulgar também a sua ida a competições, a busca de patrocínio, estaremos sempre aqui à disposição. Ok. Tá bem? E a gente vai já fazer aqui, ler a ficha técnica e fazer, dentro dos agradecimentos, agradecer ao Francisco, né, que é assessor do vereador Germano Rimem, que foi quem, não vou dizer descobriu, mas nos deu a dica aí para que o Guto estivesse aqui, pudesse abrilhantar ainda mais o Resenha de Artilheiro. Carlos Henrique Costa, obrigado mais uma vez pelos comentários abalizados, né, comentários realmente muito bacanas. É isso, até a próxima, sempre um prazer estar por aqui. Pois é, eu até estava falando para os meninos, você lembrar bem do Hugo do Vale, como é que o Hugo faz e tal, mas você tem luz própria, rapaz. Homem, você pelo vai amor de longe. Deus, não diga isso não. Eu, quando comecei no esporte, né, no rádio, o proprietário da rádio na época, hoje o deputado Moés Loyola, ex-prefeito de Campos Sales, sobralense, ele disse, meu filho, você vai longe, você tem jeito, eu com 20 anos. Aí o primeiro jogo que fui fazer fora foi Sampaio Corrêa e Ferroviário. Quando eu entrei no ar, lá em São Luís do Maranhão, Moés, ele estava narrando e disse, olha, não disse que você ia longe, chegou no Maranhão. Aí eu disse, estou por aqui, né? Quem sabe eu não passei das fronteiras do Nordeste. Mas, brincadeiras à parte, agradecer a você a participação, o Guto e a direção, a coordenadoria de comunicação da Câmara Municipal de Fortaleza, direção da TV Fortaleza, a presidência da mesa diretora da Câmara Municipal de Fortaleza, na pessoa do presidente Gardel Rolim. Olha, o Resenha está terminando. Produção, edição, roteiro e, excepcionalmente hoje, apresentação, Paulo Sérgio Cordeiro. Comentários, Carlos Henrique Costa. O Lúcio Gleidson Shoa tem a concepção de conteúdo. Edição de imagens, Luan Botelho, engenheiro de telecomunicações e direção técnica, Isaac Garcia. Coordenação de comunicação da Câmara Municipal de Fortaleza, a Renata Sampaio. Os comentários sempre são do Hugo do Vale, que não esteve hoje aqui. Hoje foi do Carlos Henrique, mas o Hugo é o titular, né, da mercante dos comentários. O João Paulo Quintela, ele volta no próximo programa, na próxima segunda-feira, aqui na TV Câmara Fortaleza, sempre às 18h30, hoje excepcionalmente neste horário. E na Rádio Fortaleza 90.7, às segundas e sextas-feiras, das 11 horas da manhã à 1 da tarde. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.
TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.